Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vou estar à conversa com a psicóloga educacional Carla Moreira. Bem-vinda, uma vez mais. Olá, muito bom dia, muito obrigada. As férias deveriam ser sinónimo de relaxamento, descanso, divertimento, mas quando se tem filhos pequenos, nem sempre isso acontece. Pensar nas férias pode ser também sinónimo de birras, choros ou aborrecimento. Hoje vamos falar de birras, compreendê-las e elencar algumas estratégias que os pais podem utilizar para melhor os ajudar a lidar com estas situações. Exatamente. Estamos numa altura do ano em que as rotinas de facto se tornam mais flexíveis, não é? O período de férias que estamos a atravessar permite pôr de lado as rotinas habituais, os horários e a disciplina diária. Sabemos que as rotinas são organizadoras e que em muito contribuem também para o nosso bem-estar. No entanto, as férias são sinónimo de muitas atividades, diversão em família e também de algum grau de imprevisibilidade, mas potencialmente também de mais conflitos, maior exaustão e cansaço e, sobretudo, quando há crianças pequenas, mais dependentes do adulto e também da sua função organizadora. E então o que traduz afinal de uma birra? As birras fazem parte do processo de desenvolvimento normativo de uma criança. É muito importante ter esta ideia presente. As birras fazem parte do crescimento da criança e traduzem a desregulação emocional que a criança está a experienciar e que ainda não é capaz de exprimir de outra forma. São frequentes em crianças que não adquiriram nem desenvolveram ainda outras estratégias mais adaptativas que lhes permitam gerir e lidar com os sentimentos de frustração que, face a determinada situação, estão a experienciar de uma forma intensa e que de facto traduz a dificuldade e diria mesmo a incapacidade que a criança tem em regular precisamente a intensidade das emoções. E como sabemos, são muito frequentes nas crianças mais pequenas. Sim, são muito comuns em crianças mais pequenas, não é? Falamos até na fase das birras, ali mais ou menos entre os 2 e os 4 anos. E ao utilizarmos esta expressão, a fase, não é, das birras, isto quer dizer mesmo que é um período transitório e que traduz uma fase do desenvolvimento da criança, que é, do ponto de vista até do desenvolvimento cognitivo, emocional e matura. À medida que a criança cresce, é esperado que os comportamentos de birra melhorem? Sim, se os pais reagirem de forma adequada e forem capazes de lidar com a situação de birra, ajudando a criança no processo de autorregulação e autocontrole, na gestão das suas emoções e dos comportamentos desadequados, é esperado que as birras, no processo de desenvolvimento, tenderão a desaparecer. Que estratégias podemos então dar aos pais? Bom, não há assim soluções universais, milagrosas, mas não é porque cada situação exige um olhar diferente, mas diria, há de facto linhas orientadoras na análise desta situação. E então, ter sempre presente a ideia de que as crianças aprendem por observação, por imitação e por modelagem. É uma ideia que também temos vindo a falar já noutros programas e noutras situações. A partir daqui, perceber que o que eu, enquanto pai, mãe, adulto, faço, a criança aprende e reproduz. Se eu, adulto, me descontrolo, se tenho baixa tolerância à frustração, se tenho comportamentos agressivos, estou a ensinar a criança, estou a modelar o comportamento da criança. E esta é uma ideia-chave e muito importante. A função dos pais é, assim, a de ir ajudando os filhos a gerir as suas emoções, de modo a que
vão aprendendo o que podem fazer e o que não podem também fazer quando se sentirem dominados pela frustração, por sentimentos mais negativos, pela raiva, pela tristeza, pelo medo. Mas antes de mais, eu, adulto, devo ser capaz também de gerir as minhas emoções de forma adaptada. A criança necessita também da previsibilidade no comportamento dos pais, nas ações do adulto, de ser acolhida e de ser ajudada no processo de autorregulação das emoções. Ter ainda presente que as estratégias punitivas não resolvem a situação. Pelo contrário, vão reforçar o comportamento que se pretende eliminar, contribuindo também para um aumento da sua intensidade e frequência em situações futuras, precisamente porque as emoções são reprimidas. 2 ou 3 dicas ainda também importantes: manter a calma, manter um tom de voz baixo, ajudar a pôr em palavras o que a criança está a sentir, acolher e validar as emoções, ajudando e ensinando a lidar com elas. Porque é através desta regulação emocional que acontece entre os pais e as crianças que se dá, de facto, toda a aprendizagem da gestão emocional, da regulação emocional, fundamental no desenvolvimento global das crianças. Também avaliar se a birra, e aqui dependendo um bocadinho da idade também da criança, sobretudo quando a criança ainda não domina tão bem a linguagem, avaliar se a birra está associada também à satisfação das necessidades básicas da criança, não é? O sono, o frio, a fome, se está cansada, se está exausta. E em idade pré-escolar, as birras muitas vezes decorrem também destas situações, não é? Até às vezes do excesso de estímulos, e sobretudo como estamos a falar do período de férias, faz todo sentido também, não é? Tentar perceber de alguma forma aquilo que está de facto a motivar a birra, o que pode estar a explicar aquele comportamento. Às vezes também ignorar, e aqui depende um bocadinho do comportamento que estivermos a assistir, às vezes ignorar, não valorizar, também pode ser uma estratégia se de facto a criança não estiver a colocar-se também em perigo, não é? Férias e birras nesta edição do Serviço Público RCP, hoje em destaque. Para finalizar, boas férias. Eu diria a todos boas férias, com birras à mistura, com certeza, com muita tolerância à frustração também, e com muita paciência e calma, e com certeza tudo corre bem. Muito obrigado, doutora Carla Moreira, psicóloga educacional, em mais uma edição do Serviço Público RCP. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Boas férias. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.